fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém, prontos? Vamos com a mensagem para hoje. A mensagem de hoje está intitulada Pare de brincar com a serpente. Deja de jugar com a serpiente. E vamos a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Li uma história verídica que me surpreendeu muito sobre uma senhora que estava fazendo dieta. A senhora estava de dieta e sabia que não devia comer doces. E então ela passou por uma loja de doces que parecia que estava chamando a ela. Vocês sabem quando está com vontade? Venha aqui, se você se postrar e me adorar, te darei muitos doces. Tinha nessa loja bolos recheados de creme. E ela estava morrendo de vontade. E ela disse, ela é cristã. Ela disse, Senhor, se é a tua vontade que eu tenha que comer doces, que eu encontre um lugar para estacionar bem em frente à loja. Se fosse assim, então deve ser a tua vontade que eu quebre a minha dieta. E depois de dar 14 voltas no quarteirão, ela encontrou um lugar. Irmãos, assim somos nós, quando queremos justificar algo que queremos fazer. Tenho falado com pessoas que pecaram deliberadamente, pessoas que pecaram sem temor de Deus e tentam justificar o que não pode ser justificado. Me dizem, não, o que aconteceu foi que da maneira que as coisas se deram, mas você pecou. Sim, mas eu não queria pecar. Mas você pecou. Sempre há uma motivação pela qual nós queremos explicar os nossos erros, os nossos pecados. O ponto é que precisamos de alguém que nos diga sempre a verdade. Que lindo é para nós que somos casados ter um cônjuge que nos diga as verdades. Essa roupa não fica bem em você. Que possa nos dizer, encolhe a barriga. Podem falar a verdade. Que lindo é ter uma mãe, um pai, que possa nos dizer, filho, puxe as calças para cima. Ainda que esteja de moda, não fica bem que todos vejam a sua cueca. É horrível. Precisamos que nos digam a verdade. Olha, não se pode construir um casamento sem verdade. Não pode ter um ministério sem verdade. Não podemos construir nada a largo prazo se não estiver baseado na verdade. Como diz a Escritura, a verdade é que nos faz livres. Nos faz livres. E às vezes quando estou em aconselhamento pastoral e vejo que ao conversar com a pessoa, a mentira é o primeiro recurso que aparece, porque o Espírito Santo mostra. E a pessoa pensa, se eu puder mentir e me acreditarem, melhor então sigo assim. E quando eu escuto isso, eu sinto uma dor no meu coração.
Eu imagino como que o Senhor deve se sentir quando nos confronta com a verdade. Olha, quando nós adoramos, como estivemos adorando aqui faz uns momentos, nos sentimos endividados porque o Senhor revela o seu coração para nós e faz com que as nossas entranhas se possam comover por causa do pecado. Ele não faz isso para você se sentir miserável e sair daqui como um verme, não. Ele o faz para que você possa confessar o seu pecado. E na confissão do pecado, a cura. E realmente você possa sair deste lugar como um príncipe, como uma princesa. Porque essa é a vontade de Deus. Deus o observa você todos os dias. Se você fala, se você diz a verdade. E se você diz a verdade, Deus honrará o seu trabalho. Deus vai honrar o seu trabalho. Porque se você como cristão dá o seu dízimo, mas não diz a verdade, dando um dízimo mentiroso, Deus não pode honrá-lo. Deus não pode honrá-lo. Se você mente sobre as coisas, por exemplo, quando chegar atrasado, inventa uma desculpa, Deus não poderá honrá-lo, ainda que você venha a servir ao Senhor. Porque Deus não aprova as mentiras. A mentira não é uma opção para Deus. Deus não tem essa capacidade de mentir. Ele não pode mentir. Como diz a Escritura, João 14, Ele é a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quantos creem nisso? Amém? Na Bíblia temos a história de Davi. Eu acho que a maioria conhece. Davi escondeu o seu pecado e ele pensou: meu único risco, meu único perigo é que não me descubram. Eu diria não, é o contrário. Seu único perigo era que finalmente alguém descobrisse o seu pecado e você, Davi, não se arrependesse. Não se arrependesse. Esse era o grande perigo na vida do Davi. Por que coloquei este título na mensagem? Eu coloquei este título de Pare de brincar com a serpente por algo que li, que literalmente me arrepiou. Estava lendo que num zoológico nos Estados Unidos há uma cobra que é chamada cobra rei, uma víbora. Esta cobra rei mede 4 metros de comprimento. Suas glândulas de veneno têm veneno suficiente para matar 1000 pessoas adultas. Todos os anos, na África, elefantes adultos morrem por picadas da cobra-rei. Ninguém pode suportar uma carga de veneno dessa serpente. Claro, nenhuma pessoa pode suportar esse veneno. Eu li que quando este animal, que está em um zoológico nos Estados Unidos, troca sua pele, porque as serpentes trocam de pele cada certo tempo no ano. Há uma parte em sua pálpebra que esta serpente, em particular, não troca. Não cai, a menos que tenham que arrancá-la com as mãos. E como a serpente não tem mãos, as pessoas do zoológico têm que fazê-lo. Então, é necessário uma equipe de 5 pessoas para tirar a pele da pálpebra da serpente em certas épocas do ano. Falei uma equipe de 5 pessoas. Esta equipe inclui um veterinário, pessoal de segurança e, em particular, alguém que tem que ir com um bisturi e uma esponja. Alguém segura a serpente, mesmo
que você entra no lugar da serpente, imediatamente a serpente vai procurar alguém para atacar. Então, alguém dessa equipe tem que ser mais rápido para segurá-la por trás das suas glândulas venenosas. E quando conseguem abrir-lhe a boca, então alguém tem que colocar um rolo de papel na sua boca e a serpente morde. O rolo de papel, até que o rolo de papel fica completamente amarelo e pingando o veneno. Um rolo inteiro, daqueles que nós usamos na cozinha. O kitchen paper, papel de cozinha. Todo esse rolo de papel fica amarelo e escorrendo o veneno. Depois, alguém tem que tirá-lo com luvas, porque o 80% do veneno que tem a serpente, a cobra rei, já ficou no rolo do papel. E então, ainda com a boca aberta e tentando encontrar uma vítima, alguém tem que trazer um bisturi com uma esponja e tentar tirar a pele da pálpebra da serpente. Já pensou você fazer esse trabalho? Se eu estivesse no zoológico, eu deixaria morrer a serpente. Eu não faria esse trabalho. Mas eles se dedicam a isso. Então, a pessoa que tem que fazer esse trabalho não pode ter nenhum ferimento nas mãos, nem sequer uma espinha ou um corte, porque o veneno poderia entrar e seria mortal. Assim mesmo, tendo colocadas as luvas especiais, tem que estar seguros que não há cicatrizes nas mãos. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte, que enquanto fazem o trabalho de tirar a pele da pálpebra, depois que têm tirado o 80% do veneno, dizem que a maioria das serpentes são mais mortais e perigosas quando tentam soltá-las que quando atrapam a elas. O mais perigoso é quando lhes tiram o que tem que tirar, quando tiram as pálpebras aí da serpente. Ali atacam, não quando as agarram. É mais fácil agarrá-las do que soltá-las. Assim como é o pecado. Assim como é o pecado. Pecar é o mais fácil e possivelmente uma das coisas mais divertidas que existem para o ser humano. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Estão aqui? Estão comigo? Estão seguindo? Fácil de agarrar, difícil de soltar. E o problema é que nós, os seres humanos, queremos lidar com a serpente sozinhos. Muitas vezes nós dizemos, eu posso lidar com essa fraqueza sozinho. Ninguém sabe. Ninguém sabe que você é viciado em pornografia. Ninguém desconfia de você. E você pensa que pode lidar com a serpente sozinho. Não pode. Você precisa de alguém que te diga a verdade. Você não pode lidar com a serpente sozinho. Se não, pergunte a Eva quando você chegar ao céu. Eva nunca disse a Adão, acabei de falar com a serpente. Leia a Escritura. Ela nunca confessou para Adão que tinha falado com a serpente. Ela pensou, ela disse, eu posso lidar com esta situação por mim mesma. Deixemos a serpente de lado. Posso falar com meu marido sem envolver a serpente. Se Eva tivesse dito para o Adão, acabei de falar com a serpente, olha, não sei, eu tenho algumas dúvidas daquilo que a serpente me falou. Eu acho que a situação tivesse sido diferente. Mas ela não foi honesta.
E às vezes nós pensamos isso, que se mantemos a serpente em segredo, então não nos fará mal. Todos queremos saber a verdade sempre, mas nem todos somos capazes de suportar a verdade. Todos queremos saber a verdade sobre nós mesmos, mas ao mesmo tempo temos um grande desejo de não conhecer a verdade absoluta. Digo isso, por exemplo, quando você tem um exame médico. Aqui é obrigatório fazer um exame médico uma vez por ano. E todos queremos saber como estamos fisicamente. E quando o médico vem aí com os resultados, com todos os papéis, e nos diz como está o nosso colesterol, como está o nosso exame de urina, como está o nosso exame de sangue, todos queremos saber a verdade, mas não estamos muito ansiosos de descobrir a verdade, porque se tiver uma má notícia, não queremos escutar. Esse é um comportamento muito humano. Queremos que nos digam as coisas, mas não queremos que doa demais. Não me diga toda a verdade. Eu acho que todos nós temos balança nas nossas casas, sim? Quando nos pesamos na balança, quando fazemos? A maioria de nós nos pesamos na balança de manhã, não é? Por quê? Porque de manhã pesamos menos. Ninguém se pesa na balança depois de jantar. É como se isso fizesse as pessoas se sentirem bem, pensar que pesam o que pesavam de manhã, quando quase tiram até a dentadura postiça que estão usando. Esse realmente não é o teu peso real, verdadeiro. Seu peso real é o que você está pesando exatamente nesses momentos. Sim? Mas a maioria das pessoas se despe com a menor quantidade de roupa possível, se sobe na balança e diz: "Oh, estou mais magro". Por quê? É porque queremos ter uma visão de nós mesmos que nem sempre é a verdade absoluta. Espiritualmente somos semelhantes. Passamos pela vida fingindo com um véu que de ser realmente quem nós não somos em verdade. Não gostamos que nos digam a verdade absoluta. Todos queremos dizer algo. Todos queremos fazer algo e que vejam em nós alguém diferente. Julgamos a outros por suas ações, mas não nos julgamos a nós mesmos por nossas motivações. Quando vemos alguém cometer um erro, que dizemos? Cometeu um erro. Caiu em pecado. E somos fáceis de apontar com o dedo. Mas quando nós cometemos o erro, quando nós caímos em pecado, nós dizemos: não, eu não quis fazer nada de errado, não. Esta foi a minha motivação. Sempre que nós cometemos um erro, sempre que nós cometemos uma falha, as nossas motivações são as corretas. Os de outros não. A serpente, o dia que ela tentar soltá-lo, deixará você com o veneno.
Fácil de agarrar, difícil de soltar. O pecado que ao começo é como algo sedutor, depois fica e você vê que escorre veneno. O pano, o papel ficou amarelo, ficou aí esgotando o veneno, escorre veneno. Mesmo assim, quando quiser se soltar, você não sairá limpo. Querem que eu lhes diga como funciona o pecado em nós, filhos de Deus? Olha, primeiramente, ninguém disse, vou pecar e não me importa Deus. Ninguém disse isso. Nenhum cristão. Senão você não estaria aqui. O que é o que nós dissemos? Nós dissemos, vou pecar e vou deixar a Deus em pausa, em stand-by. Vou me divertir e depois eu posso me arrepender, pedir perdão a Deus e novamente que a sua presença possa voltar na minha vida. Isso pensou Davi. Davi disse, bem, são momentos, um momento de prazer. E depois vou compor um salmo e vou me arrepender e tudo vai ficar bem. E não vai ficar bem, não. O veneno já estará em suas veias. O veneno correrá por seu interior. E podrirão tudo que está lá dentro. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Assim que alguém tem que vir e tem que lhe dizer toda a verdade. Deus fala para o profeta Natã, vai e fala para Davi. Eu me pergunto, o que sentiu Natã quando soube que tinha que confrontar um rei? Natã sabe que este homem matou ao marido da mulher com quem ele teve relações sexuais. O Davi teve relações. E um homem que mata para encobrir o seu pecado, que ele faz mais um crime. Davi pode dizer, hey, o único que sabe é o Natã. Pode parecer um acidente. Só tem que dar uma ordem. Que Natã não saia do palácio com vida e ninguém me fará perguntas. Vá matá-lo e sua cabeça rodará pela areia. E Natã sabe disso. Natã sabe o que é capaz de fazer Davi nessas circunstâncias, porque olha, alguém que está enceguecido pelo pecado é capaz de fazer as coisas que nunca antes pensou que poderia fazer. E aí vai Natã, obedecendo a Deus, mas ele não vai como um homem de parte de Deus, ele vai tremendo, porque Davi é o rei. E se sabe que os reis são impiedosos. Que ele tem que entrar em seu coração de alguma maneira. E Natã se pergunta, como vou lhe dizer isso? E Deus lhe disse, a verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade. Não disfarce a verdade. Às vezes precisamos escutar toda a verdade. Não adianta passar a mão sobre a cabeça, disfarçar a verdade. Deus fala para Natã, fala toda a verdade para ele. Olha, nós como igreja, nós não podemos ter uma igreja grande dando doces para as pessoas. Venha que Deus vai prosperar você.
Venha que Deus vai abençoar você. Venha na igreja que Deus vai curar você. E ainda que tudo isso seja verdade, Deus disse, nada disso acontecerá se você não deixar o seu pecado. Se você não deixar o seu pecado, nem cura, nem bênção, nem prosperidade pode vir na tua vida. E é por isso que as igrejas não são lugares populares para que as pessoas possam se sentir bem. São lugares onde você entra e, como disse o apóstolo Paulo, sente a convicção do pecado. Sente a convicção do pecado, sente a necessidade de poder mudar a sua vida e poder se arrepender. Então, Natã disse a Davi, olha, acabei de saber de uma injustiça. E ele conta para Davi o seguinte, vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, versos 4 ao 6, na versão transformadora. 2 Samuel 12, versos 4 ao 6. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Verso 5. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. E depois que disse isso, Natã toma coragem, engole em seco e diz o seguinte, 2 Samuel 12, verso 7. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Eu creio que nesse momento, no Palácio Real, houve um silêncio. A Bíblia não disse, mas eu posso sentir a tensão por causa dessa conversa, uma tensão no ambiente, um silêncio incômodo. Natã disse para Davi, você pecou contra o Senhor. Eu posso sentir um arrepio aí percorrendo a coluna de Natã. Um suor que começa por aqui e termina por onde seja. E Davi lembra quando ele era menino, quando enfrentou ao gigante. Davi lembra quando era jovencinho, quando estava em frente ao rei Saul, e ele não quis tocar ao ungido de Deus. Davi começou a lembrar, quando começou a compor os seus salmos. Eu não sei o que tocou a fibra mais íntima dentro dele, mas quando se viu como o ladrão da cordeirinha do vizinho, de repente, Davi teve uma clareza que não tinha tido. E ele grita, eu sou esse homem, eu pequei contra ti, Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 13, o que responde Natã. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Graças a Deus que Davi teve um Natã. Do contrário, onde estaria Davi? Onde haveria terminado Davi se não tivesse havido um Natã na sua vida? Davi, vocês conhecem a história. Para aqueles que não conhecem, rapidamente vou fazer um resumo. Davi está no terraço do seu palácio,
sem sair à guerra, como deveria ter saído, como deveria fazer um rei, e de repente vê uma mulher. Eu suponho que a mulher não está provocando a ele. A mulher provavelmente estava usando água morna nos barris, que ainda não tinha esfriado, tomando banho naquele lugar, sabendo que todos os homens tinham ido para a guerra. Não homens ociosos, exceto o rei. Já contei mais de uma vez, ele cobiça aquela mulher. E o servo de Davi disse para ele: olha, essa mulher é filha de alguém. Literalmente, ele está dizendo, o servo está dizendo, ela tem marido e tem pai. Ela é filha de alguém. Ela é mulher de alguém. De alguém que está no exército. De alguém que está peleando na guerra. Mas Davi não se importa. Não quer que lhe digam a verdade. Davi, quando seu servo lhe diz que essa mulher tem dono, ele deveria ter parado. Ele deveria ter parado. Isso deveria ter sido um aviso para ele, mas Davi estava tendo uma crise da meia-idade. Provavelmente ele não se sentia mais atraído para as mulheres. Talvez precisava de um incentivo ou de um conhecimento de que poderia fazer algo com uma mulher. Não sabemos o que levou a ele a pecar. Mas você conhece a história, não nos dá para contar toda a história. Davi manda chamar aí a mulher, manda chamar a ela, vir no palácio, tem relações sexuais com ela engravida e devolve a ela para a sua casa. E agora Deus tem que levantar alguém que diga a Davi toda a verdade. Repite comigo depois de mim. Toda a verdade. Toda a verdade. Deus sempre levanta alguém que possa nos dizer toda a verdade. Aqui nesta igreja temos alguém que nos diz a verdade. Ainda que doa. Ainda que incomode. Sim, claro, tem pessoas que não gostam de escutar toda a verdade. Mas Deus diz toda a verdade. Quantos de vocês amam toda a verdade? Amém? Então Davi peca porque ele perde a perspectiva. Ele perde a perspectiva de que ele é um homem de Deus. Você sabe o que é perder a perspectiva? Quando o pecado se apresenta diante de você, e você esquece que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus. E o pecado é maior e mais atrativo. Eu quero te dizer, igreja, viva de acordo com como você adora. Igreja, viva uma vida digna. Assim como quando você vem aqui, os dias domingos, na igreja de Chinchiro. Essa é a verdade. Essa é toda a verdade e nada mais que a verdade. Eu te pergunto, onde estaria você se não tivesse vindo a esta igreja? Se não tivesse um pastor que dissesse o que você está fazendo é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus. Mude. Mude. Onde você estaria? Como seria a sua vida? Olha, Davi não seria o homem que nós conhecemos se não tivesse havido um Natan na sua vida. Você sabe já quantos casais eu já ministrei vivendo um casamento falso? Nunca dizem a verdade um ao outro. Ela nunca disse para ele quanto está frustrada sexualmente.
Ele nunca disse para ela quanto está frustrado, porque ela não o admira. E então, quando conversam, falam sobre a hipoteca da casa, falam sobre as crianças que já cresceram, que vão na faculdade, e vão para a cama, e são 50 anos estranhos na mesma cama, porque não há verdade. Porque não há verdade. Você sabe quantas igrejas há que não dizem a verdade? Que só são risos e bênçãos e prosperidade e nunca os confrontam com o pecado? Então as pessoas dizem, que linda igreja. Enchem você de energias, de boas vibras, mas nunca te falam a verdade. E se não há verdade, então é uma pseudo-comunidade. É uma pseudo-igreja. Mais cedo ou mais tarde, você vai se cansar. Você vai querer algo mais. Vai querer que alguém possa dizer a você, você pecou contra Deus. E eu quero lhe dizer nesta tarde, em nome do Senhor, e aqueles que nos veem também através da internet, Deus quer dar unção. Deus quer ungir a sua vida, mas precisa você reconhecer o seu pecado. Não amanhã, hoje. Hoje, que você possa dizer, eu sou esse homem, como falou David, eu sou essa mulher. Não tenho honrado a Deus com a minha língua. Não tenho honrado a Deus com os meus olhos. Homens que estão aqui, eu pergunto para vocês, vocês têm honrado a Deus com seus olhos esta semana? Para onde foram os seus olhos? Vocês têm honrado a Deus com os seus pensamentos? Porque do contrário, Deus tirará a sua unção. Deus tirará a sua unção. E eu te digo, você não quer viver sem unção. Você não sabe o que é viver sem a mão de Deus sobre a sua vida. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Não brinque com a serpente. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Difícil de soltar. Olha, tenho falado com homens que me dizem, pastor, simplesmente não consigo deixar isso. Não consigo deixar. Não sei o que acontece comigo. Não consigo deixar. Eu me sinto um lixo depois de estar diante da pornografia. E eu me digo, nunca mais vou fazer isso. E 3 dias depois, estou novamente frente à pornografia. Mulheres que não conseguem deixar um amor escondido que tem através das redes sociais, no Facebook, por exemplo. Homens que não conseguem parar de mentir. Homens que não conseguem parar de mudar as suas palavras ou de exagerar as coisas. Filhos que não conseguem deixar as drogas, os vícios, que muitas vezes se escondem. E dizem para eles mesmos, não posso. O surpreendente de tudo isso é que é difícil de soltar. É difícil de soltar. Quando o veneno da serpente, do pecado, do inimigo
entra nas nossas vidas, é difícil de soltar. Mas nesta tarde, eu quero trazer para você um Deus todo-poderoso. Eu quero trazer para vocês um Deus que te dá a opção, como fez com Davi, de poder se arrepender e poder pedir perdão a Deus. E sabe, Deus te disse: eu tirarei o veneno de você. Abrirei a serpente. Vou fazer ela imune. Vou abrir a boca da serpente. E você tirará a sua mão. Sairá sem feridas. E você vai poder começar de novo. Porque eu te trouxe a ti hoje, domingo, aqui na igreja, para que você possa começar uma vida nova com o Senhor. Podemos esconder as coisas. Você pode continuar falando, ninguém sabe, ninguém suspeita, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus te dá esta chance hoje. E não estou falando somente para homens, mulheres, jovens também. Que possamos nos arrepender. Que possamos pedir perdão ao Senhor. Porque se nós não nos arrependemos, Deus tirará a sua unção. Deus tirará a sua mão sobre a tua vida. E que triste é viver sem a bênção e a proteção do Senhor. Por isso, nesta tarde, quero que você possa me acompanhar em uma oração. Ali onde você está, possa dizer ao Senhor comigo: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu reconheço, Deus, que tenho brincado com a serpente. Tenho brincado, Deus, com o pecado. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Talvez, Deus, ninguém conhece, talvez ninguém sabe a minha fraqueza. O que muitas vezes faço escondidas. Mas eu não posso esconder nada de ti, Deus. Eu quero tomar esta oportunidade, Deus, para te pedir perdão. Eu me arrependo, Deus. Assim como Natã falou para Davi e Davi reconheceu. Ele reconheceu: eu sou esse homem. Eu sou aquele que roubou a cordeirinha do outro. Eu sou esse homem, eu sou essa mulher que tenho esse pecado escondido, que tenho esse vício que não posso soltar, que um começo eu pensei que poderia tomar conta da situação e poder soltá-la quando eu quisesse. Mas não foi assim, Deus. Por isso me ajuda, Deus. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Abre, Deus, a boca da serpente. Tira o veneno. Tira o pecado, Deus, me limpa. Eu quero viver para ti, Senhor. Obrigado, Senhor.
porque Tu me das uma vida nova, novo começo, uma nova oportunidade. E para aqueles que estão nos vendo através da internet, se você ainda não conhece Jesus, se ainda você não tem aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal, Deus te diz: arrepende-se dos seus pecados. Faz comigo esta oração também. Senhor, eu reconheço que sou pecador. E reconhece que Tu és um Deus santo. E por isso te peço perdão. Me arrependo dos meus pecados. E compreendo que Jesus morreu na cruz por meus pecados. Eu abro meu coração, a minha vida a Ti, Deus, e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me dá salvação, me dá vida eterna. Me limpa, Deus, de todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, a Bíblia te garantiza que agora você é filho, filha de Deus. E que todos nós que estamos aqui realmente possamos viver vidas que agradem ao Senhor. Eu te convido a ficar em pé, por favor. E juntos possamos cantar esta música. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amén. Da una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.